Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui, graças a Deus. Eu quero hoje, inaugurar, o mês de setembro, aquela nossa velha série, Leitura da Constituição, que eu estou muito feliz com ela, muito feliz mesmo. Eu sei que poucos gostam, poucos dão importância, mas se um ouve, eu já estou feliz. E a minha preocupação é falar sobre a Constituição, porque a riqueza nossa é a gente entender como funciona a Constituição, entender onde estão os nossos direitos, entender aonde estão os nossos deveres. Ok, gente? Então, eu vou insistir sempre nessa batida. Eu quero dizer o seguinte: hoje eu vou iniciar um novo, vamos dizer assim, na Constituição, que é o Poder Judiciário. Por mais que eu pretenda fazer, que a minha vontade é me dar o melhor possível, como realmente eu estou dando o melhor possível, dentro do contexto de 10 em 10 minutos, como geralmente são os meus vídeos, fica praticamente impossível, de eu falar de tudo que acontece no Poder Judiciário, como funciona o Poder Judiciário. Mas eu vou lendo aos pouquinhos, como não é o meu objetivo ser um constitucionalista que empolgue. Não, minha preocupação é mostrar a riqueza da Constituição e a importância da Constituição para nós, para todos nós brasileiros. Então diz lá o artigo 92 da Constituição. Diz assim: Poder Judiciário, seção 1, disposições gerais. São órgãos do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, inciso 1, o inciso 1A, o Conselho Nacional de Justiça, que foi incluído muito depois da Constituição atual, foi pela emenda 45 de 2004, os tribunais regionais federais, que nós vamos falar cada um nos próximos vídeos, os tribunais de juízes do trabalho, os tribunais de juízes eleitorais, os tribunais de juízes militares, os tribunais de juízes dos estados e do Distrito Federal e dos territórios. Deixar bem claro que sempre na Constituição fala de territórios. Aí você diz: Antônio, o que é que tem território? Por que você fala tanto em território se nós não temos território? São 26 estados, mas o Distrito Federal. Sim, mas a qualquer momento o governo pode criar um território. Tanto o governo estadual, o governo federal. Ele pode criar, é uma autarquia, ele cria para facilitar a administração, ele pode criar de novo o território da região do Jequitinhonha, pode ser o território do Amapá, o território do Amapá já foi, território do Rio Xingu, dos Yanomamis, ele pode criar um território para facilitar a administração. Ele poderia agora chegar lá e dizer assim: olha, eu vou criar um território para administrar só o pessoal dos Yanomamis que foram tão prejudicados no governo passado, o governo do presidente Bolsonaro. Então é de fundamental importância essa compreensão da organização com a estrutura dos poderes. Nós vamos, ao longo dos próximos vídeos, vamos falando da importância, competência, como se faz, para não ficar uma coisa sem conexão. Você vai entender a Constituição do artigo 1º até o artigo 250 ou 245. Eu nem sei mais quantos artigos tem a Constituição, porque são tantos, que todo dia eles artigam. O que acaba com a nossa Constituição é a famigerada emenda constitucional, porque os deputados e senadores adoram fazer emendas, PEC, projeto de emenda constitucional, gente, não precisava disso. Bastava que fizesse uma boa legislação que atenderia a todos os nossos interesses. Mas, infelizmente, ainda hoje mesmo estava vendo um programa: vou entrar com a PEC, porque os municípios têm uma situação financeira difícil, tem que entrar com a PEC para o governo, para o Kassab, lá vai eu falar, para o Haddad mandar dinheiro para os municípios. Gente, não precisa de PEC, questão de administração, ok? Mas vamos lá, diz assim: o parágrafo 1º do artigo 92 diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal, ok? Então, o Supremo, todos os tribunais superiores, eles têm sede no Distrito Federal.
apesar de competência para o Brasil todo. Não tem onde, o Supremo Tribunal Federal julga a questão do Oiapoque ao Chuí. Então, toda questão que agrediu a Constituição vai para o Supremo Tribunal Federal. Não importa se foi no Piauí, se foi no Maranhão, se foi no Rio Grande do Norte, se foi no Rio Grande do Sul. Tem competência do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, nós vamos falar sobre ele, competência dele. Ele faz parte do Poder Judiciário, mas ele está num staff, vamos dizer assim, ele não tem poder judicante. As decisões do Conselho, jamais você vai ouvir, alguém foi processado pelo Conselho Nacional de Justiça. Não. O Conselho Nacional de Justiça tem uma finalidade de ouvir as reclamações do povo, ele tem a finalidade de fiscalizar se o judiciário está realmente cumprindo suas regras, seu orçamento, as suas verbas, os desvios de conduta de juízes, de promotores e assim sucessivamente. Então, era o que faltava ao Poder Judiciário, uma espécie de auditoria, né? O Conselho Nacional de Justiça, grosso modo, ela tem essa finalidade, né? Dar uma fiscalização, dar uma puxada de orelha. Tem, infelizmente, pouco acesso, a gente não tem acesso, pelo menos eu não consigo, não vou também colocar a culpa somente no Conselho Nacional de Justiça, eu acho que eu coloco a culpa também na minha falta de inteligência, porque as publicações de excelente qualidade que o Conselho Nacional de Justiça faz, que ele cuida do sistema prisional, ele cuida da violência contra a mulher, então ele faz estatísticas. Agora, os relatórios são tão difíceis da gente ter acesso, são tão difíceis da gente entender, porque eles fazem uma linguagem que não é uma linguagem para o povo. E não é porque eu sou advogado, não, eu sou do povo, eu sou advogado, mas sou do povo. Eu preciso de uma linguagem simples, mas é tanta coisa, porque se a gente for preocupar em aprender economia, em ler gráfico, função, fica difícil. Eu acho que cabe ao Conselho Nacional de Justiça uma publicação mais transparente. E é muito emaranhado, porque o poder público, por mais que a gente vamos o governo, o Estado, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, quer que o povo participe. Mas eles não permitem, porque a burocracia, né, não permite que o cidadão seja informado, porque eles vão informar de acordo com a lei, Gente, informação não precisa desse emaranhado de artigo, né? Olha, o presidente da República ganha tanto por mês, acabou, não importa, não tem a lei para isso? Tem. Agora não, é tanta dificuldade de a gente entender, por isso que eu insisto nessa coisa da leitura da Constituição, para a gente empreender um pouquinho melhor, mas infelizmente a gente fica muito a desejar com o poder público, né? Principalmente as prefeituras, não informam nada, o povo não sabe quanto o prefeito ganha, o povo não sabe quanto o prefeito gasta, o povo não sabe quanto é investido em saúde, quanto é investido em educação, é tudo escondido, né? Não publicam nada, quando publicam relatórios que não querem dizer nada. Para quê? Para o povo se afastar. O povo não tem importância, porque é bom que o povo não tenha interesse. Então o prefeito fica lá 4 anos, faz o que quer com as finanças públicas, estraga, joga dinheiro no lixo, né, para atender meia dúzia de companheiros ali, aliados políticos, né, e olha, é uma tragédia. Então o Conselho Nacional de Justiça tem essa finalidade de fiscalizar, né, de ouvir as reclames do povo. Se você tem alguma questão judicial que nunca termina, tem alguma reclamação de um juiz que lhe atendeu mal, pode escrever lá para o Conselho Nacional de Justiça. Ele tem a obrigação de atender. É a obrigação do Conselho Nacional de Justiça atender isso, entendeu? Então, o Supremo Tribunal Federal... Tem o parágrafo 2º do artigo 92, eu já falei isso aqui, mas eu vou ler. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. O que é isso? A jurisdição, eles têm competência, eles estão autorizados a atuar, a julgar questão de todo o Brasil, né? O Superior Tribunal de Justiça, o STF, o Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Superior do Trabalho e assim sucessivamente, ok? Aí nós vamos, com o passar do próximo vídeo, nós vamos assim, decompondo, né, esse estudo do Poder Judiciário porque ele é muito complexo. Ele é muito difícil, a gente precisa de paulatinamente, né, e levando um conhecimento para que a gente não se perca no meio do caminho. Eu fiz um esforço muito grande
para a minha água acabou. Para a gente entender isso de uma forma bem clara, bem objetiva, para você não ficar com dúvida. Então, o que que acontece? A gente tem o Poder Judiciário, né? Está no artigo 92 da Constituição, né? Quando ele define, né? São órgãos do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes Estaduais e do Distrito Federal e Territórios. Como eu falei sobre questão do território. Então, eu não vou mais repetir. Só para a gente repetir, eu repeti isso aqui para ficar claro. Cada um desses tribunal tem uma competência, né? Um julga uma coisa, outro julga outra, o juiz, né? Começa geralmente no juiz, vai do juiz aqui da comarca até o Supremo Tribunal Federal, mas isso não se preocupe, que nós vamos falar no decorrer dos vídeos, cada competência, como funciona e como a gente tem acesso a esse tipo de coisa. Ok? Olha, muito obrigado e até a próxima.